Após a repercussão da apresentação do ex-cantor gospel Gessé Aguiar na Igreja Casa de Goiânia, muitas pessoas repercutiram o fato, incluindo o pastor assembleiano Eliseu Rodrigues, que expressou sua opinião em uma publicação nas redes sociais. O pastor Eliseu respondeu Gessé com uma declaração franca e contundente. O pastor disse: "Saudade do altar é fome de fama. Só sente saudade do altar sem renunciar quem fez dele um palco. A saudade do homem caído deve ser de Deus e da comunhão dos santos." A declaração do pastor Eliseu reflete uma postura crítica em relação à atitude de Gessé Aguiar de retornar ao altar após anunciar sua saída do meio gospel e assumir sua homossexualidade. Para o pastor, a saudade do altar demonstra uma busca por fama e ele ressalta a importância da renúncia daquilo que transformou o altar em um palco, levantando a questão da verdadeira devoção a Deus e a comunhão dos santos. A resposta do pastor Eliseu também gerou diferentes reações entre os fiéis e o usuário das redes sociais, com algumas pessoas concordando com a sua posição. O presidente Lula sancionou uma nova legislação publicada no Diário Oficial da União que estabelece a inexistência de vínculo empregatício entre entidades religiosas e seus líderes, incluindo padres, ministros, pastores e outros religiosos com funções semelhantes. Em outras palavras, Lula aprovou a lei que diz que líderes religiosos, como padres e pastores, não são empregados das igrejas. A decisão busca evitar problemas na justiça. A alteração na CLT determina que a relação entre as igrejas e tais sacerdotes não é empregatícia, mesmo se a pessoa atua em funções administrativas da instituição religiosa ou se está em formação. A nova norma foi sancionada pelo presidente sem nenhuma objeção. Os proponentes da lei argumentam que a mudança traz mais segurança jurídica para as instituições religiosas, evitando um acúmulo de processos na Justiça do Trabalho. Afirmam ainda que a escolha de seguir uma vocação religiosa é uma decisão de ordem espiritual e não motivada pelo desejo de remuneração, como em trabalhos seculares. Essa legislação tem origem no projeto de lei 1096/19, proposto pelo deputado Vinícius Carvalho e pelo ex-deputado Roberto Alves. Ambos destacam que a inexistência do vínculo empregatício ocorre porque o líder religioso atua por uma questão de fé e ideologia, o que diferencia de um trabalhador da igreja com um contratado formal de trabalho. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a sentença do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar uma indenização superior a 23 milhões de reais. A penalidade é devido à demolição de 3 casas reconhecidas como patrimônio cultural da cidade de Belo Horizonte. O Ministério Público de Minas Gerais, autor da ação civil pública, alegou que a intenção por trás da derrubada era a construção de um estacionamento destinado aos frequentadores da igreja. Em julho de 2021, o STJ já havia determinado, por meio de uma decisão cautelar, que a igreja não prosseguisse com a criação do estacionamento no local. Conforme informações do Ministério Público, a igreja realizou a demolição dos casarões no ano de 2005. Na época, os imóveis já contavam com proteção, estabelecida através de atos administrativos de inventário e registro documental. Em seguida, entidades de preservação histórica e cultural da cidade de Belo Horizonte efetivaram um tombamento dos imóveis. Com base na identificação das casas como patrimônio público protegido, o TJMG estabeleceu a indenização por danos patrimoniais ao meio ambiente cultural em cerca de 18 milhões. Adicionalmente, 5 milhões foram fixados como reparação por danos morais coletivos. Além disso, foi decretado que a Igreja Universal deve erguer um memorial em homenagem aos casarões demolidos. Em defesa, a igreja argumentou que as demolições ocorreram antes da conclusão do processo formal do tombamento,
e, consequentemente, não deveriam ser penalizados por danos ao patrimônio histórico e cultural. A instituição religiosa também questionou os valores estipulados para as indenizações.